Jesus. Todos acharam? Isaías 42, verso 1. Vamos ler juntos aí? Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Eu li esse texto desde sexta-feira para cá. Eu não posso falar quantas vezes, porque talvez eu estaria em algum momento aí me enganando, mas muitas vezes. E li e reli desde sexta-feira para cá, já passamos aí quase uma semana. E esse é o texto que eu estou meditando todos os dias e lendo em todo o tempo, clamando a Deus por essa bênção, porque a gente vê que a palavra do Senhor, quando é que ela tem vida em nós? Quando a gente aprende que naquele texto ali existia uma promessa, e a gente então vai extraindo daquele texto, não só o que ali foi escrito pelo profeta na sua época. A gente vê aqui um profeta messiânico, profeta Isaías, muitos anos antes da vinda de Jesus, já falava com detalhes sobre a vinda de Cristo. Então um homem muito inspirado, com muita direção. Mas aqui a gente vê através da boca de Isaías, palavras do próprio Deus em relação à expectativa que Deus tem de nós. Eu até pedi para o irmão colocar ali na tela para você ler comigo, porque eu falei: Deus, para explicar esse versículo aqui eu precisava de uma palavra do dicionário que seja mais fácil da gente imaginar. E a palavra que eu consegui extrair para expressar esse versículo é desígnio. E a palavra desígnio é um substantivo masculino que ela tem algumas explicações. Qual que são aí que está na tela para a gente, irmãos? Intenção, projeto, plano, propósito, vistas, tudo isso são desígnios. Então o que eu li nesse texto aqui? Desígnio, agora o próximo lá que ele vai colocar é desígnios, um S. Então continua sendo um substantivo masculino, só que no plural. E no plural então a gente tem o que? Uma combinação para obter o que? Um resultado. E em terceiro ponto aí, determinação. Essa é a riqueza do nosso vocabulário português, a nossa língua portuguesa. Então eu queria expressar esse versículo aqui como desígnios, ou seja, uma combinação de coisas que Deus pode deixar para a gente, para que nós possamos obter resultados, determinação. Como desígnio no plural, no singular, a gente tem aqui plano, propósito, intenção. E é isso que eu vejo aqui nesse texto, por isso que foi a palavra que eu consegui extrair do dicionário, que tem mais a ver com o que eu quero passar para você nessa noite. Quando Deus olha para nós, Ele tem planos. Deus tem aqui planos para as nossas vidas. Ele tem intenção, Ele tem projeto. Quando Ele olha para cada um de nós aqui, Ele não está vendo a sua vida hoje como ela foi até o momento, mas Ele já está vendo como ela será daqui a alguns meses, daqui a alguns anos e daqui a um tempo. Eu falo a vocês que eu sou uma pessoa, dá para ver pelo meu rosto, que eu não tenho tanta experiência assim em idade. Eu sou um garoto começando a vida agora de 28 anos, mas eu tenho já 10 anos de ministério. Comecei a pregar com 18 e eu entrei no seminário aos 16. Então, peraí, pastor, então na verdade você não viveu lá fora. Eu saí de casa para morar sozinho aos 13, que eu fui para uma obra missionária. E aí eu comecei a perceber que Deus começou a me colocar além da minha idade. Eu comecei então a ultrapassar o meu tempo de nascimento cronológico e comecei a andar numa experiência. Então eu considero um garoto de 28 com uma alma de 60. Por que isso? Porque eu não tenho aquela expectativa, aquele brilho no olho de um garoto de 28 anos. Eu não estou aí preocupado, por exemplo, com um carro importado, com um palácio. Você pode me levar no lugar hoje mais chique que você pode imaginar, que eu não vou me impressionar com aquilo. Porque segundo Jesus, ele fala o seguinte: os discípulos, quando se impressionaram com a estrutura do templo, Jesus falou o que para eles? Não ficará pedra sobre pedra que não venha a ser derribada, destruída. O Evangelho tem esse poder capacitador de amadurecimento na sua vida. E você começa então a olhar a sua vida pela ótica de Jesus e do Evangelho, e não pela ótica do ímpio e da pessoa comum, que está atrás de coisas comuns e vivem tudo que elas vivem baseadas no reino comum. Então esse versículo aqui, eu percebi que Deus tinha planos, desígnios para a minha vida, ainda muito novo. E isso teve então que
ocorrer em mim esse aceleramento, tanto espiritual como também de idade, de experiência, de tato, de percepção, de observação da vida, para que eu pudesse acompanhar aquele desígnio que o Senhor estava guardando para mim. E eu percebo que o Senhor ainda tem muitas coisas a realizar em minha vida, e posso declarar também profeticamente na sua vida, em nome de Jesus. Deus olha para a terra e Ele não se desfaz da promessa de graça. Deus não se cansa do plano de graça para a humanidade. A gente vê um Deus incansável buscando o homem em todo tempo, e esse homem em todas as suas gerações foi corrupto, foi mau, foi agressivo à vontade de Deus, foi prepotente, foi desobediente, foi um homem talvez até guiado pelos seus próprios conselhos, e mesmo assim essa manifestação de graça 24 horas em nosso favor, tentando nos resgatar, nos buscar, nos redimir, trazer para a gente aquilo que de fato Deus quer que a gente enxergue, mas muitos de nós estamos muito aquém daquilo que Deus está planejando para a gente. A nossa grande alegria é saber que esse Deus é um Deus fiel. A gente vê isso desde o período da queda. Depois da queda do homem, a Bíblia inteira, ela é tida se você ler a palavra de Deus, desde a queda de Adão até o Apocalipse, a história é a mesma. Deus anunciando o juízo seria o quê? A condenação pelo nosso erro, e na sequência anunciando graça. Graça, muita gente fala que é favor imerecido, não é só isso não. Graça é essa capacidade de Deus de em todo tempo estar em busca da sua criação, do homem, para redimi-lo, para restaurá-lo e fazer dele uma bênção. Esse homem, depois da queda, Deus chegou um momento que ele se desgostou completamente da terra, mas a Bíblia diz que teve um homem chamado Noé, que ele achou o quê? Graça aos olhos de Deus, porque ele andava com Deus. E Deus então falou: não vou desistir, ainda tem um ali. Noé, faça uma arca, construa essa arca, coloca dentro dela os animais e vá pregando, porque o máximo de pessoas que você conseguir conquistar para colocar aí dentro, eu vou salvar. Ele pregou 120 anos, só foi a família. Ninguém cria, ninguém quis. Então, passou-se de Noé, começou tudo outra vez, e esse próprio Noé começa a dar trabalho para Deus. Sua geração começa a se corromper. Durante todo o período da história humana é a mesma história. Você lê a Bíblia, é a mesma história. Deus buscando o homem, oferecendo graça, dizendo que o juízo está aí, mas se você crer na minha graça, você será redimido. E o homem desprezando a graça em todo o tempo, e Deus então ali incansavelmente oferecendo graça, até que chegou o plano perfeito, que foi a vinda de Cristo. E Jesus na cruz, então, consumando essa obra, nos livrou completamente do peso da lei. E é em Jesus, teologicamente falando, os teólogos dizem isso, que a graça foi exatamente assustadora. A graça foi esse choque que a gente tem de liberdade, onde o Senhor chega e fala assim: agora chegou redenção completa para quem quiser uma vida nova. Então, quando eu olho para esse texto, eu vejo aqui desígnio, eu vejo aqui projeto, eu vejo aqui sonho, Deus sonhando conosco. Deus está sonhando em enviar alguém abençoado. E nessa noite eu declaro a você hoje: será que tem alguém aqui que está disposto a querer ser parte da realização do sonho de Deus? Você precisa disso? Quem está disposto, levante a sua mão e fala: eu preciso hoje receber essa graça em minha vida e ver cumprido sobre mim o desejo, o desígnio, o plano de Deus para a minha vida. Deus tem um plano perfeito para a gente. Deus está oferecendo isso constantemente. Eu fico imaginando quando um casal tem um filho e eles projetam tudo para aquele filho. Coloca um quarto, coloca berço, coloca a caminha, coloca o edredomzinho, coloca tudo que você pode imaginar, um enxoval, e já planeja a festa de primeiro ano dele, e já abre uma continha para falar: essa continha aqui é para depositar, porque ele vai ser grande, vai ter uma faculdade, vai se formar. E de repente na adolescência começa o desgosto, o gosto amargo de se ter um filho rebelde, que acha que seu pai não é mais provedor, que acha que ele tem realmente direito de ser dono do seu próprio nariz, e ele quer andar do jeito que ele quer.
E aquele pai começa a ter sustos toda noite, toda noite. Filho, onde você está? Coroa, isso não é da sua conta. Eu estou com a minha vida aqui, estou com os meus colegas, e ó, vai dormir aí que você ganha mais. O que você acha que acontece no coração desse pai, gente? Quem está entendendo o sentimento que Deus está tendo pela gente? Eu me incluo nessa, não estou fora não. Nós dizemos que somos igreja, nós dizemos que somos povo de Deus, nós dizemos que somos pessoas que acreditam. Coloca até faixinha aqui, ó, gospel. Sou de Jesus. Mas que de Jesus é esse que somos se o desígnio de Deus não se cumpre em nós? Porque não é por falta dessa ação do Senhor em nosso favor. Ele está buscando, Ele está querendo. Todos os dias, incansavelmente, a graça está batendo na nossa porta. E Deus está dizendo: o que você está fazendo com essa chance que eu estou te dando de se tornar alguém que eu vou usar, que eu vou capacitar, que eu vou preparar, que eu vou agir e que você vai fazer realmente a diferença nesse mundo, em nome de Jesus. Você tem noção do que Deus está trazendo para a gente nessa noite? Deus está querendo hoje colocar esse choque espiritual de realidade em nós, para dizer: hoje, se você quiser, sua vida vai mudar completamente, da água para o vinho. Você vai deixar de ser um Zé qualquer, deixar de ser qualquer um, e vai se tornar alguém onde a graça de Deus vai ser abundante, e o desígnio do Senhor vai se cumprir na sua vida. E aí a vida é outra. Porque aí você está disposto a se unir, não a um pai que é terrivelmente melancólico, decepcionado, como aquelas mães que sempre quis dançar balé, né? E ela não dançou, então ela quer que a filha dance balé. Não é isso não. Deus está dizendo o seguinte: é completamente o oposto. Ele quer te deixar livre na sua liberdade, mas deixar com que o poder dele flua através de você. É uma caminhada extremamente natural. Então Deus falou o seguinte: primeira coisa que Ele tem que encontrar em nós é esse coração disposto a se enquadrar ao desígnio do Senhor, ou seja, ao projeto de Deus para você, e descansar. E Ele vai encontrar então um servo. Quando Ele acha um servo, como nós demos aqui, Isaías 42:1, eis aqui quem, irmãos? O meu servo. E aqui que é a coisa mais linda, que nós temos um conceito meio deturpado de servo. A gente acha que servo é aquele camarada que levanta 4 da manhã, pega um metrô e um ônibus lotado, chega suado no serviço, com a marmita na mochila, meio-dia tem que almoçar, e quando acaba o mês ganha R$600. Essa é a noção de servo que a gente tem. Ou então de escravo. Você trabalha o mês inteiro e não ganha nada. Irmãos, será que é isso que Deus quer? Você tem que falar: Deus, ser servo de Deus, o conceito é muito mais profundo. Isso se resumiu em Jesus quando falou o seguinte: eu não chamo vocês mais de servos, mas chamo de quê? De amigo. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo sim. Como Deus falou a Abraão: eu faria algo que eu não falaria com meu amigo Abraão. Então o Senhor hoje está dizendo a você: ser servo é se aliar a Ele como amigo. E Deus está hoje querendo levantar muitos amigos dele aqui hoje. Alguém aqui quer ser amigo de Deus? Você tem que correr muito, porque eu estou na frente na fila aí, viu? Vamos chegar juntinho lá. Mas olha, é uma corrida maravilhosa, irmãos. Você dizer: eu vou ser amigo de Deus. E segundo a Bíblia, o amigo de Deus, para ser amigo de Deus, tem que se tornar o quê? Inimigo do mundo. E aí, e agora? Para ser amigo de Deus, tem que ser o quê? O que é o mundo? É esse conceito maligno que o diabo está colocando sobre a terra. Que tudo é normal. E as pessoas estão aí anestesiadas pela maldade. E vivem num mundo mesquinho, um mundo sem nenhum tipo de propósito, sem que o plano e o propósito do Senhor se execute em nós. Então, para ser amigo, eu vou dar um exemplo aqui. Se eu quisesse ser seu amigo, o que eu iria fazer? Eu ia começar a tentar me aproximar de você. Não é assim que você começa uma amizade? E tem horas, independentemente, pessoal, das relações,
sempre tem um para ceder. Senão, não dá certo. Quem já notou isso? Existe qualquer interesse, sim, tem que existir. As relações, todas elas têm alguns interesses. Nem que não sejam maldosos, mas tem. Às vezes você acha aquela pessoa agradável, uma pessoa culta. O meu primeiro professor de violão só me deu aula porque eu me tornei amigo dele. E ele não estava nem aí para ser meu amigo. Eu que tive que me matar para ser amigo dele. Eu pegava 3 ônibus. Eu levava uma empadona, que chama de empadão, né? Que ele amava empadão de palmito. Atravessava a cidade, o violãozinho meu nas costas. Ei, professor, tudo bem? Aí falou, hoje eu não estou afim não, hein? Eu estou cansado, vou trabalhar. E eu lá. E nós nos tornamos amigos, porque eu não tinha dinheiro para pagar a aula. E aí consegui uma amizade bacana e foi legal e começou a me ensinar. Então eu estava interessado no conhecimento. Então, alguém tem que ceder. O mais bonito da graça de Deus é que quem está fazendo esse papel de correr atrás está sendo Deus. Um papel que tinha que ser nosso, mas é Deus que está fazendo todo dia, batendo a nossa porta, dizendo, deixa eu entrar, eu quero mudar a sua vida, eu tenho interesse por você, você vale muito. Bate a mão no seu peito e fala assim, eu tenho um valor muito grande. Olha para o seu irmão e fala, irmão, se valorize mais, irmão. Oh, glória a Deus. Quem aqui é valioso aqui, dê uma glória bonita a Jesus. Você tem um valor maravilhoso, meu irmão. Deus não ia correr tanto tempo assim atrás de nada, você vale muito. Se Deus entrar na tua vida, você é uma potência maravilhosa contra o inferno, contra o diabo, contra tudo que você possa imaginar. Você é alguém que Deus quer usar, Deus quer fazer de você alguém digno, alguém abençoado. É em você que a glória de Deus se manifesta. Essa igreja só está abençoada hoje porque você veio. Esse prédio sem você não é nada. Esse som aqui sem você não é nada. Tudo que está acontecendo aqui é porque nós estamos aqui. Deus não usa parede, Deus não usa pedras. Embora Ele falou que se o homem não clamasse, pedras clamariam. Mas Deus depende de instrumentos, canais dele. Ele precisa de pessoas. Dentro das empresas, dentro das escolas, na política, em todas as partes que você possa imaginar, Deus precisa de gente. Deus se importa com a gente. E aí, se eu quero ser seu amigo, eu preciso saber o que eu quero de você. Eu falo, poxa, eu vou fazer amizade. E de repente começa a entrar algumas coisinhas que a gente precisa se ajustar. Eu chego na sua casa e você fala, pastor, tudo bem, você veio, mas na minha casa não pode entrar de sapato. Poxa, mas minha meia está furada, e aí? Né? Eu não quero ser seu amigo. Então tudo bem, eu vou tirar o sapato, porque eu estou entrando aonde? Na sua casa. E de repente você vai aprender que eu não como cebola. Só exemplo, tá? Eu gosto de cebola, mas só exemplo. E o que a gente vai fazer para se dar bem? Eu tiro o sapato para entrar na sua casa e você não corta a cebola na minha frente. Olha que maravilha. Vamos ser bons amigos ou não vamos? Jesus falou o seguinte: aquele que ama a minha palavra, esse é o que me ama. Se guardar os meus mandamentos, esse é o que me ama. Ele será amado de meu Pai, eu o amarei e o que? Me manifestarei a ele. Tem coisas que você acha difícil de fazer pelo Evangelho ou por Jesus, mas que foi muito mais difícil que Ele fez por você. Muito mais. E eu digo uma coisa sem sombra de dúvida: a única pessoa que está perdendo sem ter essa amizade é você. Porque eu não tenho nada, nós não temos nada. Estamos nos filiando a alguém que quer ser nosso amigo, quer ser. Está fazendo de tudo para ser. E Ele está dando uma promessa para a gente. Olha o desígnio que Ele tem para nós. Por isso que eu falei que são desígnios. E esse versículo é muito amplo para eu pregar aqui em 1 hora. Isso aqui dá um livro, porque cada assunto aqui é um desígnio de Deus. O primeiro desígnio é sobre o sustento. Vamos ler comigo lá? Eis aqui o meu servo. O servo é quem, gente? O amigo. A quem sustenho. Quem recebe essa benção aí? Deus está dizendo hoje a você: se tornar meu amigo, vai ser sustentado por mim. Oh, glória a Deus.
Acabou a crise, meu irmão. Hoje estamos nos aliando a um amigo que pode sustentar você. Acabou. Ah, estou com o tanque vazio. Fica tranquilo. Você tem um amigo que pode resolver isso. Ah, pastor, isso aí não é reduzir Deus a coisas materiais. Irmão, você precisa confiar em Deus em tudo. Sabe por quê? Existe um princípio espiritual. Aquele que é fiel no pouco, Deus o colocará onde? Sobre o muito. Se você não confia que Deus cura uma dor de cabeça, você jamais vai confiar que Ele cura um câncer. Jamais. Esse relacionamento tem que ser um relacionamento de entrega total. Não pode ter aí falsidade. Ele está dizendo o seguinte: eis aqui o meu servo. Então, quem dá esse nome, esse título, não sou eu. Não é que eu que tenho que chegar aqui, ó gente, modesta parte, eu sou um grande servo de Deus, nada disso. Ou você dizer isso de mim, não vai adiantar nada. Deus tem que dizer isso da gente: eis aqui o meu servo. E quando Deus fala que alguém é servo, ou seja, é amigo dele, irmão, eu quero ver quem é o diabo que vai ter ombro. Ele ouviu e falou assim: mexe que eu quero ver. É meu amigo. Aleluia. A Bíblia diz que aqueles que temem ao Senhor, anjos do Senhor estão à volta dele cercando. Irmão, eu ando em qualquer lugar com essa certeza que tem anjos de Deus cercando a minha vida. Você imaginou quantos milhares de anjos estão aqui presentes nesse lugar hoje? Porque você é importante, Deus está mandando anjos dele para cercar aqueles que temem a ele. É o desígnio de ser sustentado. A palavra sustento, ela tem dois significados. O primeiro é se sustentar com a mão, ou seja, segurando para que não caia. E a segunda parte de sustento é com alimento, com provisão. Acabou as ansiedades da sua vida, acabaram as ansiedades da sua vida. Você não vai precisar mais de calmante para dormir. O que o salmista diz? Eu deitei, dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Aleluia. Acabaram-se os calmantes para dormir, acabou a depressão, acabou você ficar perdendo noite de sono, o cabelo está caindo, a empresa vai falir. Meu irmão, eu sou amigo de Deus e ponto final. Nem que seja no último minuto. Quem lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram amigos de Deus? O que eles falou para Nabucodonosor? Pode lançar a gente na fornalha e saiba que o Senhor que nós servimos, Ele livra, Ele salva e Ele liberta. E fica sabendo, rei, se Ele não nos livrar, mesmo assim nós não vamos nos curvar diante da sua estátua, porque nós temos uma amizade com Ele, não vamos trair a nossa amizade com Ele. E consequência, irmão, no último minuto, dentro da fornalha, Deus mandou livramento, sustentou eles contra o fogo e eles saíram de lá ilesos. Se prepare para sair dessa provação ileso em nome de Jesus. Deus vai sustentar a sua família. Deus fogo. Assume hoje essa condição de servo, de amigo de Deus. Ou você está perdendo tempo, você está aí dizendo que é de Deus e Deus em nenhum tempo está falando: nem conheço, não sei nem quem é. É o que vai acontecer no último dia. Em teu nome eu profetizava. Ele falou: o quê? Em meu nome? Você deve ter usado porque alguém te ensinou e você ficou de papagaio imitando. Mas eu nunca te vi, eu não te conheço. Eu dizia Senhor, Senhor. Eu ia na quarta-feira à noite. Quarta-feira? Eu nunca te vi lá. Estive morto, eu estive me visitando, estive frio, conheci. Irmão, se for para o ímpio ter o mesmo resultado que o justo, de que valeria você hoje estar aqui? Alegre-se no Senhor. Deus tem desígnios para você, planos. Fala comigo, um dos planos de Deus é para quem hoje tem um amigo que é poderoso, meu irmão. Confia nele, entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Ele está buscando esse relacionamento todo dia. É graça em cima de graça. E a gente sempre fugindo, escorregando, dando desculpas, querendo viver numa vida de pecado. E mesmo assim depois querer exigir algo do Senhor. Não, oh Deus, eu vou ser seu amigo. Eu sei que é minha amiga. Traz-me. Deus está te dando um desígnio hoje, vai te sustentar. O segundo, o meu eleito. Por isso que eu falei que cada um aqui é temas para vários dias. Você foi eleito por Deus. Eu não vou falar muito sobre isso hoje. Em quem se compraz a minha alma, eu falei bastante na sexta-feira. Quem lembra? Que eu falei que aquele a quem Deus deu uma missão, que Ele falou que o justo vive da fé. Se ele recuar,
a minha alma não tem prazer nele. Então quando você recua, Deus perde o prazer em você. Agora vamos a essas duas partes aqui para a gente terminar. Vamos lá, irmãos. Pus o meu espírito sobre ele. Isso é um desígnio maravilhoso, um projeto de Deus para os servos dele, que é infalível. Fala comigo assim: é impossível alguém que é amigo de Deus não ser cheio do Espírito de Deus. Ah, pastor, eu queria tanto ser batizado com o Espírito Santo. Você tinha que falar assim: eu queria tanto ser amigo de Deus. Porque aí é automático. O batismo com o Espírito Santo é automático na vida daquele que se tornou amigo. E pelo menos duas qualificações Deus vai te dar com esse batismo. Fala comigo: ousadia e discernimento. Isso já resolveria, eu acho que 90% dos seus problemas. Porque quando você tem discernimento, você não cai em furada, você não é enganado, você é guiado por Deus. E além do mais, você é ousado para tomar decisões na hora que precisa ser tomada, sem sombra de dúvida de que aquilo vai acontecer. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo, quando ele repreendeu o espírito de uma mulher que tinha um demônio de adivinhação. Isso está lá em Atos 16, vamos lá. E aí a gente já fala de dois assuntos num lugar só. Atos 16, 19. Para a gente terminar aqui. E outro dia que Deus permitir, eu volto a falar novamente. Atos 16 também. Quem crê que algumas coisas que o Senhor não quer mais para a sua vida vai começar a te incomodar, e você não vai ter como mais lidar com aquilo, isso é bom. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é quem, irmãos? O Espírito Santo. Então veja bem, o pastor não está aqui para